ucraniano Volodymyr Zelensky fez uma visita surpresa hoje ao Reino Unido. O correspondente da Jovem Pan na Europa, Luca Bassani, volta ao Fast News para contar como foi o encontro de Zelensky com o rei Charles III. Catástrofes naturais na Ásia e catástrofes humanitárias também na Europa, com a continuação da guerra da Ucrânia, que logo mais, no final deste mês de fevereiro, completará um ano. A gente vê que o presidente Zelensky fez uma visita surpresa a países aliados durante esta quarta-feira. Esteve primeiramente em Londres, onde se encontrou com o primeiro-ministro Rishi Sunak para agradecer todo o apoio financeiro e militar fornecido pelo Reino Unido, um dos mais importantes aliados do país desde que a guerra começou, e também para tentar fortalecer essa aliança que, segundo ele, é fundamental para promover a paz dentro da Ucrânia e em todo o mundo. Zelensky também se encontrou com o rei, que logo mais será coroado, Charles III, e pretende então tornar mais duradoura essa aliança entre ambos os países. Sunak prometeu também o treinamento de pilotos ucranianos para que possam se adequar às novas tecnologias de novos aviões que logo mais também estarão dentro do território ucraniano, para se juntar a essa resistência. Depois, Zelensky seguiu para Paris, onde se encontrou com o presidente Emmanuel Macron para também reforçar suas alianças com a França, que é um importante aliado, um importante mediador neste conflito, e se juntou a esse encontro o chanceler alemão Olaf Scholz, que também tem sido um dos principais financiadores agora, também com a promessa de enviar tanques muito modernos, os Leopard 2A6, que chegarão também logo no começo de março, mais ou menos, no território ucraniano. A gente vê que as alianças vão se formando cada vez mais de forma clara e, portanto, esse conflito tende a continuar, já que não há também a perspectiva de nenhum tipo de negociação diplomática. Da Turquia, Luca Bassani. Bom, e sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente conversa agora com o jornalista que, inclusive, esteve em território ucraniano, Luiz Kawaguchi. Kawaguchi, boa noite para você. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Kalina. Boa noite. Boa noite. Bom, Kawa, a gente viu aí, o presidente Volodymyr Zelensky viajou nesta quarta para o Reino Unido para pedir a doação de caças britânicos. O premier diz que a hipótese está na mesa de negociações, mas na prática, conta pra gente qual é a possibilidade disso acontecer. Não é uma coisa imediata. O Reino Unido ele tem cerca de 20 caças, são do tipo Typhoon, é um caça europeu. Ele é um caça já de uma geração mais antiga, não é o mais moderno que o Reino Unido possui. Mas mesmo assim ele é muito diferente do caça que é utilizado, o tipo de caça que é utilizado lá na Ucrânia, que são caças de design soviético, como o Sukhoi e como o MiG. Então, para que os pilotos ucranianos eles fossem treinados nessa nova aeronave, demoraria pelo menos aí meses. Tem gente que diz que isso poderia demorar até anos para acontecer. Mas não é só o tempo do treinamento, a gente tem o tempo político dessa história também. Por que o Zelensky ele foi justamente primeiro no Reino Unido? E foi até muito emblemático, ele levou um capacete de um piloto ucraniano. A Ucrânia começou a guerra com cerca de 100, 110 aviões de caças. Muitos deles foram abatidos, mas eles continuam voando em missões que são consideradas por algumas pessoas até suicidas, porque a nível de tecnologia muito mais baixo que os dos russos, eles têm que voar praticamente acima das rodovias. Aí tem caças que até se chocaram com placas de trânsito de tão baixo que eles voam para não serem pegos pelo radar dos russos e não serem abatidos. Então eles são considerados aí heróis por voarem com uma tecnologia defasada, num risco altíssimo. Então o Zelensky levou um capacete de um desses pilotos e falou: olha, a liberdade nós ainda temos, e agora nós precisamos que vocês deem asas para que a gente possa protegê-las. E falou isso ali no Westminster Hall, que é um local muito simbólico ali para os britânicos. Os britânicos participaram, lideraram praticamente a Segunda Guerra ali na Europa, antes da entrada dos americanos, e marcou muito a história dos britânicos. Então ele apelou para esse lado mais emotivo da história britânica. E só que o que aconteceu? Quando foram enviados os tanques pesados de batalha,
Primeiro, os Estados Unidos não queria mandar, a Alemanha não queria mandar. Aí o que o Zelensky fez? Ele bateu na porta dos britânicos, falou com o Rishi Sunak. Ele, antes de qualquer outra nação, ele enviou os tanques pesados Challenger 2. Então, provavelmente, o que o Zelensky está fazendo agora é tentando repetir essa estratégia. Ele vai tentar convencer os britânicos a mandarem os seus caças primeiro, para aí abrir a porteira, quebrar esse tabu para que outras nações enviem caças até mais avançados, como os F-16 dos Estados Unidos. Só que o Rishi Sunak, ele sabe também que ele não pode, o britânico, ele sabe que ele também não pode ir longe demais para não deflagrar a ira do presidente Putin. Então ele tem que medir muito esse tempo político, tem o tempo de treinamento dos pilotos e tem o tempo político, quando o Rishi Sunak achar que vai ser seguro fazer o treinamento dos pilotos e enviar esses caças. Uma coisa que pode mudar essa equação é se forem descobertos aí mais crimes de guerra da Rússia. A gente sabe que desde o início da guerra, toda vez que era descoberto um novo crime de guerra, aumentava o apetite do Ocidente para mandar novas armas. Então, provavelmente o que o Zelensky ele está fazendo isso nesse momento, porque ele sabe que está prestes a acontecer uma operação de grandes proporções ali no leste da Ucrânia, em Donbass. Então ele precisa disso e talvez ele use isso como motivador político para quebrar esse tabu de não enviar, que o Ocidente tem medo de enviar caças e despertar a ira da Rússia. Kawaguchi, uma comissão formada por autoridades holandesas, australianas, belgas, malaias e ucranianas concluíram que há fortes indícios de que o Kremlin forneceu um míssil usado por separatistas para derrubar o voo MH17 que fazia o trecho da Holanda para a Malásia em 2014 e matou 298 passageiros. Qual o impacto disso, hein, Kawa? Vladimir Putin pode ser punido? Então, esse voo, para o telespectador lembrar, era um voo de passageiros, era um voo civil, que ele estava voando ali da Holanda para a Malásia, e ele foi derrubado por um míssil em 2014. Exatamente, um míssil derrubou um avião de passageiro que estava voando em alta altitude. Esse míssil, segundo essa investigação, essa comissão internacional, ele foi disparado por separatistas, por rebeldes da República Separatista de Donetsk, que, se a gente lembrar os motivos da guerra lá na Ucrânia, já em 2014, a Rússia financiou, ela é suspeita de ter financiado, diversos grupos separatistas que tomaram as regiões de Luhansk e Donetsk. Então, um desses grupos teria utilizado um lançador de mísseis de alta capacidade, um lançador de mísseis antiaéreos, para derrubar esse avião. Pode ter sido um engano, eles podem ter confundido com uma aeronave militar ucraniana, ninguém sabe exatamente aí qual foi o motivo, mas o que essa comissão descobriu é que há indícios muito fortes de que foi o Kremlin, que foi o governo de Vladimir Putin que forneceu esse armamento para os rebeldes separatistas. Agora, eles também dizem que não há nenhum indício de que o presidente Vladimir Putin esteja envolvido diretamente nessa derrubada, ou seja, Vladimir Putin não mandou derrubar esse avião de passageiros. Teria sido uma iniciativa dos rebeldes separatistas. A Rússia diz que a acusação de Moscou ter enviado esse lança-mísseis, ela seria uma acusação falsa, se disseram aí ultrajados com esse tipo de acusação e negaram totalmente, falaram que não forneceram esse tipo de armamento para os rebeldes separatistas. Tem 3 pessoas que foram detidas por causa desse crime, 2 russos e um ucraniano que teria se juntado às forças separatistas. E essa comissão, que ela é formada, aí a gente tem que fazer um parênteses, ela é formada principalmente pelos países de onde eram as vítimas que estavam nesse voo, os holandeses, os australianos, os malaios e os próprios ucranianos, eles que estão fazendo essa comissão de investigação. Então não é
uma iniciativa, por exemplo, da ONU ou do Tribunal Penal Internacional, é uma comissão internacional, dificilmente eles conseguiriam trazer o presidente Vladimir Putin para um julgamento. Nem o Tribunal Penal Internacional conseguiria, né, nessa altura, entrar na Rússia e fazer o presidente Putin ser submetido a um julgamento. Seria uma ilusão achar que isso poderia acontecer em algum dia, até pelos crimes de guerra mais graves que a Rússia cometeu. Por uma questão de poder. Quem queria enfrentar a Rússia ia lá prender o Vladimir Putin dentro do Kremlin. Mas nem mesmo esses 3 suspeitos que foram detidos pela própria Rússia, provavelmente eles não vão ser entregues para essa comissão internacional, porque uma vez interrogados, eles poderiam aí testemunhar das conexões entre o fornecimento de equipamentos, as conexões entre o Kremlin e a República Separatista de Donetsk. Na prática, ninguém tem dúvida de que o Kremlin está armando essas pessoas, mas essa seria aí uma prova formal desse armamento. Por isso que dificilmente esse julgamento, essa investigação vai avançar a partir desse momento, a partir de hoje. Os próprios investigadores já disseram que eles não têm mais nenhum fio da meada para puxar, eles não conseguem mais avançar nas investigações a partir de agora. Doutora Elaine. Cláudia, a gente já até falou sobre isso aqui no Fast com você. Há um tempo atrás, Lula fez uma crítica à ONU, dizendo que a ONU precisava se inovar e saber tratar melhor essa agenda de pacificação entre Ucrânia e Rússia. Essa semana, ele não mencionou a ONU, mas disse que o mundo precisaria criar uma comunidade de paz, que na verdade é o papel da ONU, que já foi criada em 1945. Dito tudo isso, como é que está efetivamente o trabalho da ONU aí nessa agenda Ucrânia-Rússia? A Rússia é um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, assim como a China. Então, qualquer resolução mais dura que seja discutida no âmbito do Conselho de Segurança, ela receberia um veto desses países, provavelmente aí da própria Rússia. Seria possível também você fazer uma resolução no âmbito da Assembleia da ONU, com centenas de países votando. Mas a Rússia tem o apoio de diversos países africanos, tem o apoio de países dos BRICS, dificilmente também seria conseguido uma maioria, mais de 2/3 aí dos países da Assembleia Geral da ONU para aprovar uma resolução que fosse contrária à Rússia. Então, o que isso mostra é que a ONU ainda não existe uma solução eficaz no âmbito da ONU para você tratar conflitos que envolvam grandes potências, principalmente essas potências que tenham poder de veto dentro do organismo. Se a gente pensar em guerras menores, em países que não são potências militares contra a Rússia, a ONU funcionou muito bem em diversas ocasiões. Mas não é o caso agora. Eu acho que é um desafio que toda a comunidade internacional vai ter que lidar, não só para essa guerra da Ucrânia, mas para os eventuais próximos conflitos. Em relação ao Lula, ele sugeriu o chamado Clube da Paz, que fosse criado até um outro organismo multilateral só para negociar a paz lá na Ucrânia. Isso faz parte, está no contexto, se a gente analisar os primeiros governos do Partido dos Trabalhadores, no início dos anos 2000, você tinha um apetite muito grande do governo Lula para que o Brasil se tornasse um ator mais relevante no cenário internacional. Isso é uma ambição legítima, teve até algumas iniciativas que foram muito positivas, como a participação do Brasil na missão de paz do Haiti, mas muitas delas foram mais talvez um idealismo, alguns analistas dizem que foi mais um idealismo do Lula, uma iniciativa mais de caráter pessoal. Outros dizem que ele estaria jogando para o seu público interno, quando ele fala, por exemplo, que quando ele tentou se colocar como interlocutor para o desarmamento do Irã, ele obteve grandes avanços naquela negociação, mas o outro interlocutor era os Estados Unidos, não tinha como ele conseguir uma vitória naquele contexto. E aqui na Ucrânia, aliás, nesse conflito da Ucrânia, a gente vê um outro fator excludente.
O Lula falou que o presidente Volodymyr Zelensky era culpado pela guerra tanto quanto o presidente Putin. E aí ele foi automaticamente colocado numa lista negra da Ucrânia. Então, dificilmente o governo ucraniano aceitaria o presidente Lula como um interlocutor da paz. A gente lembra que diversos interlocutores até mais capacitados, que tem mais a ver eles fazerem esse tipo de interlocução, como o presidente Recep Tayyip Erdogan da Turquia, que está ali próximo, ele tentou ser o interlocutor, não conseguiu. O presidente Macron tentou conseguir, tentou ser o interlocutor, também não conseguiu. E eles não estavam na lista negra dos países. Imagina o Lula, que está na lista negra de um dos países. O que ele pode fazer? Ele pode se aproximar da Rússia, mas dificilmente vai conseguir se aproximar da Ucrânia no atual contexto. Agora, Cal, as autoridades ucranianas, elas têm afirmado que a Rússia se prepara para lançar uma grande ofensiva ainda neste mês, quando a guerra completa um ano. Isso é real? Isso é a grande dúvida dos analistas militares nesse momento. Há alguns deles que dizem que desde dezembro a Rússia já concentrou tropas suficientes para lançar uma ofensiva de grande porte, principalmente no leste da Ucrânia. A gente sabe que o presidente Putin determinou a conscrição de mais de 300 mil combatentes, na verdade 330 mil foi o número oficial, em setembro do ano passado. Mas tem analistas que dizem que esse número de combatentes já pode chegar a quase 500 mil. 500 mil soldados russos preparados para lançar um novo ataque de grandes proporções na Ucrânia. Então, muitos analistas dizem que eles já estariam prontos, só não fizeram durante o inverno por conta das condições do terreno, que seria mais difícil as tropas avançarem. Então, eles estariam esperando aí uma melhoria das condições climáticas para lançarem essa ofensiva, que eles já estariam prontos para fazer isso. Já analistas de uma corrente contrária, eles dizem o seguinte, eles dizem que a Rússia não tem organização suficiente, não deu tempo para ela treinar e equipar tantos combatentes para fazer uma nova invasão de grande envergadura. E aí eles lembram do começo da guerra em 2022, quando a Rússia, a gente até viu imagens da TV, o telespectador talvez se lembre de imagens de colunas de blindados e caminhões, de uma fila numa rodovia de mais de 60 quilômetros de extensão, que eram os russos saindo da Bielorrússia, de Belarus, né, no norte da Ucrânia, e entrando para atacar a capital, Kyiv. Depois, algumas dessas unidades foram capturadas pelos ucranianos, pegaram os planos de batalha desses militares e viram que eles tinham uma agenda completamente irreal. Os comandantes russos tinham mandado eles marcharem sobre a capital ucraniana em menos de 3 dias. O que, mesmo que se não tivesse resistência, eles não conseguiriam chegar lá mesmo se não tivesse nenhum soldado ucraniano lutando contra eles, mas tinha uma grande resistência em Kyiv. Então, foi um erro de avaliação, eles superestimaram os poderes bélicos da Rússia. Então, você tem analistas tanto apostando que agora a Rússia vai virar o jogo e vai completar a sua invasão, outros falando que a Rússia não tem nenhuma condição de fazer esse ataque, mas a leitura mais objetiva que a gente pode fazer é que quem que está falando que esse ataque vai acontecer agora no dia 24 de fevereiro para marcar um ano de guerra? É a própria Ucrânia. Se a Ucrânia faz esse discurso, ela sai ganhando. Porque se a invasão acontecer, ela falou, eu alertei, eu falei que era para todo mundo ter mandado armas, e ela consegue mais armas. Agora, se a invasão não acontecer, talvez ela tenha recebido, talvez ela receba essas armas e a invasão aconteça só mais para frente. Então, é de interesse da Ucrânia bater nessa tecla nesse momento de que a invasão vai acontecer em 24 de fevereiro. Mas a verdade é que só uma pessoa, talvez duas, saibam quando que isso vai acontecer. É o general Gerasimov, comandante das forças russas, e o presidente Vladimir Putin. Caso aconteça, né, de fato, essa possibilidade, você acredita, Cal, que a batalha pode haver batalha corpo a corpo e, além disso, uma nova invasão russa? Você acredita que Volodymyr Zelensky seja um alvo?
Eu acho que o Volodymyr Zelensky sempre é um alvo da Rússia, mas eu não acho, enfim, não há informações objetivas até agora que mostrem que haveria uma nova tentativa de invasão a Kyiv nesse momento, a capital ucraniana. Mas a gente não pode descartar. Por que não há essas informações? Porque não tem, há uma movimentação de tropas ali no norte, em Belarus, mas ela não é muito diferente do que já vinha sendo registrado nos últimos meses. Geralmente, quando você vai ter uma invasão assim de grandes proporções, você tem alguns indícios, como imagens de satélite que veem a concentração de blindados, de tropas em determinadas posições. Você vê até o uso de telefones celulares por conta dos soldados, você vê onde que estão usando mais telefones celulares, você vê onde está a maior concentração de soldados, e por enquanto essa concentração ela está mais ali na região do leste do país, na região de Donbass, e não na região de Kyiv. Mas a gente nunca pode descartar a possibilidade de que o alvo seja o presidente Zelensky, porque se ele é morto ou se ele é preso, a chance do governo da Ucrânia cair é muito grande. Então ele sempre será um alvo principal, ele será um alvo prioritário, mas a tendência mais provável é que exista assim essa batalha corpo a corpo, ou seja, a batalha de infantaria a curta distância ali nas cidades de Bakhmut e no seu entorno, Bakhmut é a cidade que está segurando a invasão russa no norte dessa província chamada Donetsk. Então podem acontecer, a Rússia já tem mandado ondas e ondas de combatentes, a Ucrânia está resistindo, já perdeu umas 5 cidades ao entorno ali de Bakhmut, a Ucrânia está numa situação muito complicada, mas a gente ainda não tem como prever o desfecho disso. Mas a grande verdade é que tudo isso são cenários que a gente pode levantar. Quando começou a guerra, o cenário mais provável era também que a invasão acontecesse apenas na região leste do país. E fomos surpreendidos com ataques não só no país inteiro, mas com mais de 30 mil soldados tentando tomar a capital ucraniana. Então, a verdade é que está tudo em aberto, a gente tem esse cenário mais provável, mas nada garante que ele vai ser optado pelo presidente Putin. Estão aí as últimas informações da guerra entre Rússia e Ucrânia com Luiz Kawaguchi. Cal, obrigada, boa noite para você. Boa noite, obrigado.